sobre a sua vida uma unção própria de escolha, de eleição do próprio Deus. O que nós estamos pedindo agora ao Pai, em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, é que essa unção agora se manifeste de uma forma nova, ousada, na vida do Padre Ricardo e através dele para a vida de cada um de nós. Que teu Espírito, Senhor, venha agora relembrar aquilo que ele preparou, aquilo que ele já ouviu, mas de maneira especial, Senhor, que o teu Espírito Santo venha com a novidade dessa hora, desse momento, naquilo que é a necessidade do coração da tua igreja, naquilo que é a necessidade das ovelhas que precisam ouvir a voz do pastor. É isso que nós te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, a mãe de todos os sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Pode sentar comodamente. O pessoal da música fica aí atento, porque nós vamos cantar já. Uma alegria a gente poder se encontrar nessa tarde. Uma alegria muito maior poder este ano estar como assessor diocesano da Renovação Carismática, participando desse retiro. Outros anos a gente participava e com alegria a gente se fazia presente, mas este ano também carregando nas costas essa responsabilidade e essa missão. Nós vamos refletir nessa tarde sobre a alegria do Evangelho. E a gente não pode meditar sobre esse tema e esquecer do documento que o Papa acabou de escrever, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E lendo o documento, lá no meio do documento, o Papa vai dizer da Lécio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus. E ele diz: o primeiro passo para meditar a palavra é invocar o Espírito Santo, porque é o Espírito que vai nos fazer compreender aquilo que nós estamos lendo. E é o mesmo Espírito de Deus que vai nos fazer entender da forma como nós necessitamos aquilo que agora nós vamos refletir. Então convido você a fechar os seus olhos, a colocar sua mão sobre o seu coração, que é morada de Deus, templo do Espírito. E é o primeiro passo que nós vamos dar nessa palestra, nessa pregação agora, é invocar o Espírito. O Espírito de Deus que vem agir em nós. O Espírito de Deus que vem reavivar a chama da fé no coração da igreja. O Espírito de Deus que vem fecundar as sementes da palavra, das palavras de Deus, palavras que Ele vai dizendo no nosso dia a dia. E o nosso coração, como um solo fértil, vai recebendo essas sementes. E agora, como uma chuva que irriga a terra, que faz germinar a semente, nós vamos pedir: vem Espírito Santo sobre nós, Espírito de entendimento, vem sobre nós, vem nos dar clareza da palavra, vem nos dar o conhecimento das suas verdades. Vem Espírito de Deus, abrir o meu coração, como a terra se abre para receber a semente. Eu quero ter um coração acolhedor da Tua palavra. E assim nós vamos descobrir o que é viver a alegria do Evangelho. Não uma palavra lida, não uma palavra colocada em qualquer lugar, mas uma palavra meditada e colocada, plantada no nosso coração. Peço o Espírito de Deus sobre você, para que você compreenda, para que você leve deste momento
aquilo que é necessário para a sua vida de comunidade, para o seu ministério, para a sua participação, presença na comunidade eclesial. Derrama, Senhor, teu Espírito sobre nós, nessa hora que nós queremos meditar tua palavra. Que seja derramado sobre nós o Espírito de entendimento, como pedimos, para compreender a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Doce, doce, doce Espírito Santo, exemplo eu quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor,
colocado então o Espírito que vai nos dar conhecimento. Mas o conhecimento ele não vem assim, caído do céu apenas. O Espírito nos faz compreender aquilo que nós procuramos ler, meditar, estudar. Quem já leu, quem já conhece o documento do Papa, levanta a mão. Evangelii Gaudium. E ainda tem pouco católico que conhece o documento do Papa. Primeira exortação que ele escreve, falando da alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, quase um itinerário para que nós sejamos verdadeiros missionários, anunciadores da palavra. Então vamos procurar, adquirir. Infelizmente a gente não conseguiu para ter aqui, mas nas livrarias católicas com facilidade nós encontramos. Vale a pena perder, se podemos dizer assim, algumas horas para ler, para ler o documento do Papa, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Para início de conversa, há uma frase que diz: o lugar mais seguro que o navio pode estar é o porto. O lugar mais seguro que o navio pode estar é o porto, que ele está ancorado, está em segurança, ali não coloca medo em ninguém. Mas não foi para estar no porto que um barco foi construído. Da mesma forma, o lugar mais seguro para o cristão é ficar dentro da igreja. O lugar mais seguro, o nosso porto seguro é a igreja. Mas nós não somos cristãos para ficar ancorados dentro da igreja. E nós precisamos partir. Talvez se a gente abrisse os ouvidos para ouvir o que Jesus disse aos discípulos quando não pescaram nada aonde eles estavam: avançai para as águas mais profundas, vai adiante, vai mais à frente. E aí a gente vai perceber que nós não podemos ficar ancorados dentro da igreja. O Papa Francisco, neste documento, ele vai resgatar a palavra de Deus que nós estamos esquecendo. E eu sempre disse, desde que ele foi eleito, ele não está dizendo novidade nenhuma. Ele está dizendo o que Jesus já tinha dito e nós não acolhemos. Tudo que o Papa Francisco tem feito é resgatar a escuta da palavra de Deus, ouvir o que Jesus havia dito. O povo, alguns ouviram, outros fecharam os ouvidos, outros fecharam o coração, e o Papa Francisco está vindo agora dizendo a nós: é preciso acolher a palavra de Jesus, é preciso ouvir a palavra de Jesus. E esse documento que ele escreve à igreja, escreve a mim, escreve a você, porque não é um documento para ficar lá na loja, nem é para ficar na nossa biblioteca, é um documento para ficar na nossa vida. São escritos que nós precisamos acolher no nosso coração, porque o que ele coloca ali é aquilo que ele resgata da palavra de Deus. E aí me faz lembrar de São Francisco de Assis, quando começou a escrever uma regra de vida para os franciscanos. Por pedido da igreja, ele precisava escrever uma regra para que fosse reconhecido como uma congregação, como uma ordem religiosa. Ele foi para casa, pegou a Bíblia, transcreveu um monte de frases do Evangelho, colocou tudo escrito, as frases que ele achava, os versículos que ele achava que impulsionavam aqueles frades para uma vida nova, e mandou para o Papa. Quando o Papa abriu, falou assim: mas isso aqui é a Bíblia reescrita. Francisco não mudou nada. Manda de volta para ele e diz que ele tem que escrever uma regra de vida para os seus frades. Voltou para o Francisco. Francisco de Assis reescreveu um monte de versículos da Bíblia, mandou para o Papa, para dizer ao Papa e dizer à igreja, e dizer ao povo do seu tempo: nós cristãos
não podemos ter outra regra de vida a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos nos prender a outras regras que não seja o Evangelho de Jesus Cristo. E às vezes nós criamos regras, nós criamos estatutos, nós criamos leis, nós criamos decretos que, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, afastam as pessoas de Deus, porque são documentos que não transparecem a misericórdia do Pai. E a Bíblia, ela não vai deixar faltar nenhum fundamento para se viver a misericórdia ao próximo. A palavra de Deus não vai deixar nada faltar para que nós vivamos coerentemente. Para que uma outra regra de vida, se eu tenho a palavra de Deus? E o que o Papa Francisco tem feito é isso: abrir a Bíblia para ouvir o que o Senhor já disse e nós não acolhemos no nosso coração. E aí, quando eu uso essa frase do barco que não pode ficar parado no porto, é para dizer que, uma vez acolhendo a palavra de Deus no nosso coração, nós não podemos permanecer no mesmo lugar, porque o encontro pessoal com Jesus Cristo nos impulsiona a ir adiante. O encontro que nós fazemos com Jesus Cristo nos faz, com alegria, sair gritando para o mundo inteiro: eu vi o Senhor. Lembremos lá dos discípulos que encontraram com Jesus. Encontrou o outro, diz assim: nós vimos o Senhor, vamos com a gente. Era a alegria que entusiasmava a missão, era a alegria que estava dentro deles, de tal forma, não conseguindo conter, que eles saíam anunciando: nós vimos o Senhor, nós vimos o Messias, nós vimos o Filho de Deus. E aí o barco saiu do porto. Eles saíram da sua comodidade, saíram da estabilidade e foram adiante. É claro que quando o navio sai, aqueles que conduzem o navio precisam saber que direção vão tomar, aonde querem chegar, se numa tempestade como vão fazer, porque diz que é a tempestade que faz bom marinheiro. Não é assim? O povo diz popularmente: é a tempestade que faz bom marinheiro. Mar sossegado não faz bom marinheiro. Tem algum marinheiro aqui? Tem alguém que já é da marinha? Não, não tem. Mas dizem isso: mar sossegado não faz bom marinheiro. E o que o Papa Francisco tem dito desde a sua eleição: eu quero uma igreja que saia, que não fique na tranquilidade, que não fique parada no mesmo lugar, que não fique ancorada, atracada no porto, mas que vá adiante. Ah, Senhor, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Como é que eu vou ser presença de Deus lá fora? Como é que eu vou ser testemunha de Jesus Cristo lá fora? Mar sossegado, mundo sossegado não faz bom cristão. Se as coisas estão tudo no mesmo lugar, se estão todas tranquilas, a gente vai viver um marasmo da nossa vida, a gente vai viver sempre mergulhado nessa tranquilidade e não vamos ser bons cristãos, porque não somos desafiados a deixar aflorar de dentro de nós o conhecimento que nós vamos adquirindo. Abaixa só um pouquinho para mim o instrumento. O marinheiro, antes de ir para o mar, ele tem o estudo necessário, ele tem a sua formação necessária, e ele precisa saber que, se não aprender, ele não vai. E aí então o cristão precisa também dedicar tempo à sua formação, precisa saber que aquilo é importante para a sua vida. E quantas vezes nós não damos importância para a formação missionária? Quantas vezes nós não damos importância para as nossas formações ministeriais? Quantas vezes nós não damos importância à formação bíblica, à formação litúrgica, à formação catequética oferecida nas nossas comunidades, pelas nossas pastorais, pelos nossos movimentos, pela renovação carismática? Quantas vezes nós queremos continuar
na tranquilidade da nossa vida, para não ir, para não testemunhar, para não correr o risco de afundar. Mas aí a gente se esquece que nós não vamos sozinhos. Nós nunca fomos colocados no mundo para fazer nada sozinhos. E nós precisamos descobrir que a verdadeira alegria do Evangelho não está só em ouvir a palavra de Deus ou ter uma Bíblia que eu carrego para a igreja, que eu levo para o meu grupo de oração, que eu levo para a minha pastoral, que eu leio na minha casa, mas não acolho na minha vida, não acolho no meu coração. E às vezes a palavra de Deus não passa de mais um livro colocado na minha biblioteca pessoal. Às vezes a Bíblia para nós católicos não passa de mais um livro, não é o livro, é mais um livro colocado na minha estante, que eu procuro quando preciso preparar uma palestra, quando preciso levar para o grupo de oração, quando o padre disse que tem que levar porque vai ter formação bíblica, e a Bíblia é colocada lá na estante, se ela não é mexida, se ela não é lida. Mas padre, eu leio e não entendo nada. Às vezes eu passo a manhã inteira com a Bíblia aberta e não leio nada. Mas como é que nós estamos lendo? Ou o que é que nós estamos lendo? Ou de que forma nós estamos lendo? Pedimos agora o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, renova o coração dos teus fiéis. Para quê? Para fecundar essa terra. É como adubar a terra para receber a semente. Você não vai pegar a semente de uma coisa que você quer que cresça, que dê uma árvore grande e apenas jogar em cima da terra. Você precisa preparar o solo, precisa ver se ali é um lugar adequado. Se não tem o adubo, vai colocar o adubo. Preparar a terra, preparar aquele lugar. Depois então vai abrir a terra, vai cavar o buraco, vai colocar a semente. Se é uma árvore que vai crescer muito, o buraco tem que ser mais fundo. Se é algo que logo cresce, vai plantar um pé de alface, com o dedo mesmo a gente faz um furo e coloca lá a mudinha dentro. Mas se você vai plantar uma árvore que vai lançar muitas raízes e vai crescer muito, mais profundo precisa ser o buraco. Como é que se chama o buraco que a gente planta semente? Como é que é? Cova. O que a gente coloca na cova? Defunto. Não é? Todos nós um dia vamos para a cova. Ai, mas que coisa feia, né? A gente cava uma cova para botar uma semente que vai nascer. Jesus disse: se a semente que cai na terra não morre, ela permanece só uma semente. Por isso que é uma cova, porque ela precisa morrer, ela precisa dar a vida. Mas também daquela cova fria, onde colocamos um corpo morto, aonde colocamos uma semente que vai morrer, brota a certeza de vida eterna, de ressurreição. Olha como é que nós muitas vezes nem percebemos. Vai lá no fundo do quintal, faz uma cova e coloca essa semente dentro. Você está colocando algo que precisa morrer para nascer novamente. E essa semente que morre vai produzir mais frutos, e desses frutos mais sementes, e essas sementes mais árvores que vão produzir mais frutos. E aí nós precisamos fazer uma cova em nós para plantar a semente e deixar essa semente tomar espaço na nossa vida. Que essa semente da palavra de Deus vá germinando no solo do nosso coração, que vá lançando raízes profundas na profundeza do nosso coração, e que possamos mostrar os nossos frutos. Mas nem sempre os primeiros frutos são doces. Às vezes são azedos, às vezes antes de madurar apodrece, mas é preciso cultivar esse cuidado pela vida interior.
esse lugar aonde a palavra de Deus vai encontrar o seu lugar e aonde ela precisa germinar para crescer e produzir novos frutos. E o Papa vai dizer a nós, no número 2 desse documento, quando a vida interior se fecha, pensar na terra que endurece, que resseca, quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. A semente que hoje você planta, pode ser que você nunca vá provar de nenhum fruto dela. Mas se ninguém nunca plantar, os que virão depois nunca vão colher. E quantas vezes somos egoístas? Eu não vou fazer nada na comunidade não. Depois eu morro e os outros que vão aproveitar. Não vou fazer nada no meu grupo de oração não. Deixa para quem vier depois. O que agora eu faço, depois não vou aproveitar de nada. Na minha pastoral, não faço mais nada. Não vou fazer. Já estou velho, já estou velha, já estou cansado, não vou mais fazer nada. Se a gente nunca plantar, outros nunca irão colher. E é egoísmo, porque talvez hoje você coma de frutos que outros plantaram antes de nós. Quantos cristãos já passaram pelas comunidades aonde nós estamos e lá plantaram a semente da palavra de Deus? Quantos cristãos semearam palavra pelos caminhos? Talvez nem para eles, nem para os seus filhos, mas para aqueles que passassem pelos caminhos. Às vezes passamos em estradas assim bonitas e vemos árvores frutíferas. E aí dá vontade de parar o carro lá, dar a cutucar e pegar, né, aquelas frutas madurinhas no pé. Quem plantou? Deus que plantou ali para você. Talvez por caminhos que poucas pessoas passassem, mas Deus colocou ali. E às vezes numa necessidade sua, tá com fome, passou lá, tá lá, mas tem que ter cuidado, porque às vezes laranja madura na beira da estrada, ou tá bichado ou tem marimbondo no pé. Às vezes não presta. Às vezes também não presta a laranja madura que está na beira da estrada. Mas se a gente não parar e ir lá verificar, a gente nunca vai saber se presta ou não. Mas foi plantada, está colocada lá. E é preciso aproveitar disso que o Senhor preparou para nós e devemos plantar no nosso coração essas sementes que são necessárias para a nossa vida. É preciso ter a coragem de abrir o coração, deixar ser preenchido por Deus, sua presença viva em nós, através do seu amor e através do amor ao próximo. Deus então entra, faz em nós a sua morada e nós somos alertados, o Papa diz isso. Também se a gente não dá espaço para Deus no nosso coração, não entram os pobres, não se ouve a voz de Deus, não se goza da alegria, da doce alegria do seu amor e nem fervilha em nós a vontade de fazer o bem, o entusiasmo de fazer o bem. Se nós não dermos espaço para Deus, a semente não germina. E aí então nós somos convidados pelo Papa Francisco, falando que é Jesus quem convida a resgatar a alegria de anunciar a palavra depois de ter feito encontro com a palavra. Mas sair do porto, como eu disse, ir um pouco mais adiante, sair da comodidade é arriscar-se, é colocar a sua própria vida em risco. E quantas pessoas se arriscaram por nós? Falava aqui do Provida agora há pouco. Quantas mães, quantas mulheres arriscam a sua própria vida para darem luz aos seus filhos? Quantas mulheres têm risco na gravidez? Quantas mulheres, sem saber, engravidam e depois o médico vai dizer assim: olha, se você não ficar em repouso, você não vai conseguir dar à luz esse seu filho. E ela a si mesmo decide e diz: eu quero dar a vida a essa criança. E quantos testemunhos se tem de mães que sabiam disso
e ao dar a luz aos seus filhos, dar vida aos seus filhos, voltaram para a casa de Deus. Mas não tiveram medo de arriscar, não tiveram medo de perder a própria vida, mesmo que elas nunca pudessem tomar aquele filho no colo, deu a vida. E assim nós precisamos arriscar a nossa vida. Nós precisamos fazer com que a nossa vida não seja uma vida monótona, uma vida parada, uma vida estagnada, uma vida fechada, endurecida, mas que seja uma experiência de um Deus que me leva ao encontro do irmão, que me leva ao encontro do outro. E o Papa Francisco vai dizer também nesse documento, no número 3, quem arrisca, o Senhor não desilude. Deus não vai enganar ninguém que se decide arriscar a vida por Ele. Deus não vai desamparar a nenhum de nós se nós nos decidirmos viver a fidelidade a Ele, viver a fidelidade à missão, viver a fidelidade no anúncio do Evangelho. E Ele vai dizer a nós com algumas fundamentações bíblicas. Primeira delas, Lucas 1, 28. Você não precisa pegar a sua Bíblia, porque é um versículo só. Quando o anjo entra onde Maria estava e diz: alegra-te, cheia de graça. Ele vai fazer um resgate de algumas passagens bíblicas que fala da alegria daquele que faz o seu encontro com o Senhor, ou daquele a quem é transmitida a alegria do Senhor. Lucas 1, 28, o anjo diz a Maria: alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, meu irmão, alegra-te, minha irmã. Quantas vezes temos a nossa cara triste, quantas vezes temos e deixamos o nosso espírito ser um espírito triste, um espírito abatido. Deus precisa de você. Deus precisa daqueles que estão na música, Deus precisa dos que estão na comunicação, Deus precisa de você que participa do retiro, de quem está numa equipe de serviço, quem está escondido numa capela intercedendo por esse momento. Deus precisa de quem está varrendo o chão que você pisa. Deus precisa de mim que estou pregando a palavra. Deus precisa do bispo que direciona e guia e é sinal de unidade nessa diocese. Alegra-te, porque Deus precisa de você. A nossa alegria não está nas coisas, nós vamos ouvir isso daqui a pouco no Evangelho da Missa, mas a nossa alegria está no Senhor. A alegria do cristão está no Senhor, e é em Deus que nós precisamos buscar a cada dia o fundamento, a razão da nossa alegria. Depois, em Lucas 1, 41, Maria vai na casa da sua prima, e diz o relato bíblico: a criança pulou de alegria. A criança que estava no ventre pulou de alegria ao ouvir a saudação. O Cântico de Maria, também magnífica, vai falar da alegria. Depois, no início do ministério de Jesus, em João 3, 29, Jesus está começando o seu ministério. Jesus está começando a ser missionário, vamos dizer assim, e ele vai dizer: esta é a minha alegria, e agora a minha alegria está completa, porque a alegria dele era se saber filho de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus, mas a gente precisa completar essa alegria, dando testemunho de que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos anunciar ao mundo: eu sou um filho muito amado de Deus. Vamos dizer isso? Eu sou um filho. Força! Tem gente que ainda não ouviu e ainda está dormindo. Vamos lá, mais alto? Alguém tem dúvida disso?
Não podemos ter dúvida disso. Mas aquele que se sente amado por Deus não pode guardar isso para si. Precisa testemunhar, dizer assim: ó, eu sou um filho muito amado de Deus, eu sou uma filha muito amada de Deus. E essa alegria que não conseguimos conter no nosso coração é que contagia as outras pessoas, que vai chegar ao coração das outras pessoas, para que elas possam também querer se sentir filha amada, filho muito amado de Deus. O Papa diz uma frase que é bem legal e faz a gente rir, se a gente gostaria de rir, que há cristãos que vivem eternamente com uma cara de funeral. Católico que vive com cara de funeral. E ele diz: tem gente que que escolhe viver uma quaresma eterna, sem Páscoa. É uma tristeza sem fim. Nada faz com que ele esboce um sorriso. Nada faz com que a alegria contagie o seu coração. Porque existem coisas engraçadas que só servem para quem é engraçado. Para quem é sem graça, vai continuar sendo sem graça. E a mensagem de Jesus, ela deve despertar em nós a alegria. E aí aqueles cristãos tristes, sempre de cara feia, sempre triste, sempre amargurado, e aí começa a perceber: nossa, fulano não se aproxima mais de mim. Claro, com a cara feia que você tem, quem vai chegar perto de você? Nossa, o padre passou perto de mim, nem me olhou. Claro, a cara feia que estava fazendo, achei que estava passando mal. Quantas vezes a nossa cara feia, nossa cara fechada afasta as pessoas de Deus, ou melhor, afasta as pessoas de nós, né? E faz com que as pessoas se afastem de Deus. Mas para que eu vou ser cristão para viver triste desse jeito? Eu vou para lá não, eu vou para outro lugar onde eu possa ser alegre. E quantas vezes nós vivemos essa cara de funeral triste? Viver a contrição, viver a busca de santidade, viver a busca de Deus não significa que a gente tenha que andar com um semblante triste. Pode ser que o teu coração até esteja triste. Pode ser que em algum momento você esteja com o seu coração muito ferido. Madre Teresa de Calcutá dizia: o coração é teu, mas o rosto é do teu irmão. E você deve transparecer no teu rosto a alegria do teu encontro pessoal com Jesus Cristo, que transforma as nossas tristezas em alegria, porque a gente só se deixa mergulhar numa profunda tristeza quando nós desconhecemos a presença de Deus, que é a alegria e que é fonte da alegria para todos nós. Não podemos viver eternamente de cara fechada, tristes. Nós não podemos. Olha, a primeira exortação do Papa, ele vai falar a alegria. E olha como o Papa é alegre. Quando ele tem que levar as coisas a sério, ele é sério. Se a gente olha ele no meio do povo, ele fala com todo mundo, ele abençoa as crianças, ele pega, beija, ele faz farra, toma chimarrão como fez aqui, tererê e tudo mais, põe chapéu, tira chapéu, faz uma coisa, faz outra. Mas veja quando ele está celebrando a missa, é outra pessoa, mas ele não deixa de ser alegre, mas ele não deixa de ser feliz. O semblante do Papa Francisco muda quando ele está no meio do povo e quando ele está em cima do presbitério celebrando a Eucaristia. Mas não, a gente vive de cara fechada o tempo todo. É na escola, é no trabalho, é na igreja, é no retiro, em todos os lugares a gente está com a mesma cara. Não se brinca com ninguém, não fala com ninguém, não se dá espaço para o outro, para o irmão brincar, briga com o outro porque não pode fazer uma brincadeira, não pode contar uma piada sadia. Quem que está ali? Ah lá, o Papa Francisco. Vamos dar uma salva de palmas ao Papa Francisco, né? É um homem que transmite alegria.
alegria. Olha só, o Papa Francisco tinha feito 75 anos, tinha escrito a carta de renúncia para mandar para o Papa Bento XVI. E ele disse assim: agora eu vou a Roma, o Papa está renunciando, aproveito, dou meu jeito, quando voltar já tem um bispo novo, eu fico aqui só descansando. Nunca mais voltou para casa. É um homem que não permitiu deixar o seu barco no porto. Ele podia ter renunciado a ser Papa, não podia? Podia, mas ele disse: eu aceito. Dentre todos os outros, o Papa Francisco era o que estava sentado no canto da mesa, lá no canto do consistório, do conclave, perdão. Ele era o último, na foto que tiraram de lá de dentro, ele era o último sentado lá na mesa. E foi lá que Deus o chamou. Tem gente que senta no canto da igreja para se esconder. Sai do canto da igreja, porque é no canto que Deus vai chamar a gente. Ei, quanta gente que está sentado no canto, não é verdade? Quanta gente que está sentando no fundo da igreja. O Papa Francisco era o último sentado na mesa, e o Espírito Santo foi acertar justamente aquele homem que era para ser o Papa Francisco. Se você fica se escondendo no fundo da igreja, começa a sair do seu lugar, porque é de lá que o Senhor vai te chamar para trabalhar um pouco mais. Eu lá na minha igreja faço assim: quem senta na frente é porque já faz alguma coisa, quem senta lá atrás é quem eu estou começando a chamar agora para trabalhar mais. E aí a gente vai assim então colocando. Quem senta lá atrás, cuidado, viu, minha gente? Quem está aí perto da porta. Então o Papa vai dizer e vai testemunhar, já saiu a foto dele, o sorriso. Um sorriso que não é algo que transparece apenas no momento qualquer, mas é algo que brota do seu coração, é algo que germina do seu coração para contagiar as pessoas. Vejamos como o testemunho desse homem contagia a cada um de nós. Vejamos como nós já somos uma igreja diferente pela alegria desse homem. Mas foi a mesma alegria de Jesus Cristo enquanto esteve no meio do seu povo. A alegria de Jesus Cristo que ia ao encontro das pessoas, que não ficou preso num lugar só, batia na porta de um, tomava café na casa do outro, almoçava com o outro, e assim ia chegando nos corações mais fechados, nos corações mais endurecidos, e ainda tinham pessoas fechadas, ainda tinham pessoas de coração duro que não acolhiam a presença, a palavra de Jesus. E aí não se transforma. Quem se fecha à ação de Deus, quem se fecha à presença de Deus, torna-se desumano. Desumano. Não se deixa crescer, não se deixa evoluir. Nós nos tornamos mais humanos quando deixamos Deus mais agir na nossa vida. Assim, meus irmãos e irmãs, a alegria do Evangelho consiste em fazer um encontro pessoal com Jesus Cristo, um encontro que converte o nosso coração, um encontro que muda o nosso jeito de ser. E aí então, essa alegria vai contagiando todas as outras pessoas. Mas a gente precisa pedir: Senhor, me renova. Eu estou cansado, estou meio desanimado. E aí a gente precisa pedir: Senhor, me renova, me dá de novo a alegria para viver aí então o meu ser missionário, o meu entusiasmo, para viver aquilo que também o Papa Francisco nos lembra: prefiro uma igreja acidentada, uma igreja ferida, que esteja toda arrebentada porque saiu, do que uma igreja que fica fechada em si mesma, uma igreja doente, que fica na comodidade, uma igreja que fica presa às suas seguranças. Uma grande parte do nosso povo não tem pertença de igreja, não se sente igreja, é católico, é batizado, tem o nome escrito no livro,
mas não tem vida de comunidade. E quando se chama a ter vida de comunidade, coloca 1000 empecilhos, coloca um monte de dificuldade, dizendo é impossível nos dias de hoje anunciar o Evangelho. Nós temos muitos desafios, nós temos muitos problemas, nós temos muitas realidades complexas que não nos fazem anunciar plenamente o Evangelho. Então vamos fazer aqui só para a gente, vamos fazer só dentro da nossa comunidade. Será que a gente nunca disse isso na vida? É muito difícil ser católico no mundo de hoje. A gente já falou isso ou já ouviu isso? É muito difícil ser cristão no mundo de hoje. Mas eu te peço para fazer memória. A gente não estava lá, mas aquilo que a Sagrada Escritura nos diz. Vamos lembrar. Foi fácil para Jesus ser quem Ele foi? Se tivesse sido fácil, Ele não tinha morrido crucificado. Se tivesse sido fácil para Jesus, Ele não tinha sido crucificado. Lembremos de Pedro. Foi fácil para Pedro? Se tivesse sido fácil, ele não tinha sido crucificado como? De cabeça para baixo. Se tivesse sido fácil, ele não tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Paulo, um grande missionário, um grande anunciador, foi fácil para ele? Se tivesse sido, ele não teria a sua cabeça cortada. Santo André, também apóstolo, já atravessaram linha de trem. Lá tem um X assim que chama-se Cruz de Santo André, porque ele foi crucificado em forma de X. Nem como Jesus, nem como São Pedro. A cruz dele era um X. Foi fácil para André ser crucificado assim? Um santo que a gente quase não conhece, chama Policarpo. Policarpo vai dar o seu testemunho de cristão. Sabe como é que ele foi morto, martirizado? Amarraram ele numa estaca, fizeram uma fogueira à sua volta e tacaram fogo e deixaram ele vivo lá no meio. O que aconteceu? O fogo criou uma abóbada, um invólucro, né? Envolveu o corpo de Policarpo. E o povo que estava à volta assistindo aquele espetáculo do martírio de Policarpo começou a sentir cheiro de pão assado, igual a gente sente de manhã das padarias, aquele cheirinho de pão, não é bom? O povo começou a sentir cheiro de pão. E aí quando chegaram mais perto, era o cheiro que exalava do corpo de São Policarpo. Ele não estava sendo frito, ele estava sendo assado como um pão para alimentar com o seu martírio a vida daquela comunidade. Foi fácil? Não foi fácil. Santa Águeda, tem gente aí de Japeri, tem uma comunidade lá de Santa Águeda. A moça teve os peitos cortados. Foi fácil para ela? Santa Apolônia, padroeira dos dentistas, teve os dentes todos arrancados. Foi fácil para ela? E por que você fica reclamando das dificuldades da sua vida? Por que você ainda fica reclamando das pequenas dificuldades da sua vida? A alegria do Evangelho não está em só fazer as coisas fáceis. A verdadeira alegria do Evangelho consiste em fazer o impossível pela ajuda de Deus que age através de nós. Ser cristão não é fazer apenas o que nos convém. Ser cristão não é só fazer coisa fácil. Ser cristão é conseguir, com o auxílio de Deus, realizar aquilo que é impossível para muitas pessoas, mas que não é impossível para Deus. E não sou eu quem faço, é Deus quem faz através de mim, é Deus quem age através de mim, é Deus quem transforma, que cura, que liberta através de mim. Ou senão seria mentiroso o ministério de cura que nós temos na renovação carismática. A gente diz só Deus faz a cura, mas para que tem homens e mulheres que se dedicam a esse ministério? Senão não teria sentido.
Não teria sentido nenhum chamar um padre para impor a mão na cabeça de um enfermo, se eu não pudesse fazer o que é impossível. E quantas pessoas voltam à vida, quantas pessoas são curadas pela imposição das mãos, pela oração da igreja, pela invocação da graça de Deus. Eu sou chamado a encontrar a minha alegria fazendo a vontade de Deus e não a minha vontade. E a vontade de Deus não é para facilidade, a vontade de Deus não é para viver a mesmice, a vontade de Deus não é para fazer as coisas simples. A vontade de Deus para a nossa vida é para fazer o impossível, e o impossível que Deus faz através de nós. Assim vou terminando, dizendo algo que o Papa Francisco também escreveu nesse documento, que precisamos ser evangelizadores com o Espírito. E evangelizadores com o Espírito quer dizer aqueles que rezam e aqueles que trabalham. Tem muita gente aqui que não é da renovação carismática. Quem é da Legião de Maria, levanta a mão. Tem gente da Legião de Maria. Tem gente do Apostolado da Oração, Congregação Mariana, Vicentinos. Tem gente de outras coisas, de outras pastorais e outros movimentos, que não é da renovação carismática, e que trabalham, que rezam e que fazem a sua parte na igreja. E aí tem gente que aponta para a renovação carismática, dizendo: esse povo só quer saber de rezar. Aí aponta para outra pastoral e diz: esse povo só quer saber de trabalhar. E o Papa Francisco vai dizer que quando nós somos evangelizadores com o Espírito, e o Espírito que age também através de nós, nós nos tornamos pessoas que rezam e que trabalham. Que rezam e que trabalham. Não servem, o Papa vai dizer, aquelas propostas místicas de espiritualidade, de oração, desprovidas de um vigoroso compromisso social, de transformação da vida do povo, de amor ao próximo, de defesa à vida. Não adianta só rezar se eu não tenho amor, mas também não adianta só trabalhar se eu não me alimento da oração. Não serve o discurso de ação social e pastoral sem uma espiritualidade que transforme o coração. Tanto a minha oração como a minha ação, elas devem transformar o quê? O meu coração. Quando eu rezo, como eu disse ontem na missa com a equipe, eu rasgo o coração diante de Deus. Rezar é rasgar o coração diante de Deus. E agir, trabalhar, é pegar todas as pessoas e jogar dentro desse coração rasgado e costurar de novo e dizer: este lugar aqui é seu, meu irmão. Este lugar aqui é seu, minha irmã. Você rasga pela oração o seu coração, e pela ação você enche o seu coração com pessoas e com aquelas realidades que de fato transformam o nosso coração. A nossa tristeza, e ele vai dizer isso, a nossa tristeza é infinita. Essa cara feia que a gente faz para os outros, essa cara de funeral que a gente tem, essa cara de quaresma que a gente vive a eternidade, só se transforma com um amor infinito. Ele diz: tristeza infinita só se cura com amor infinito. Se alguém fez cara feia para você, diga assim: eu te amo, meu irmão, assim mesmo. Eu te amo assim mesmo. E aí ele vai estar sorrisinho sem graça. Desculpa, eu não tive a intenção. Mas se você fizer outra cara feia para ele, ele vai fazer outra pior ainda. É igual quando faz careta para criança. Ela faz inventar uma careta pior do que a sua. Se o seu irmão faz cara feia para você, dê um sorriso para ele. Se o teu irmão está com cara de funeral, diga para ele: meu irmão, enterra esse defunto. Alegra-te, meu irmão. Deus precisa de você. Deus precisa de nós no trabalho missionário para levar a palavra de Deus adiante. E a experiência, a alegria missionária de partilhar com o povo de Deus
deve ser a busca constante para acender o fogo do Espírito no coração da igreja. Não só na renovação carismática, mas acender um novo fogo no coração da igreja, sendo cada um de nós testemunhas de Jesus Cristo. Quem quer ser testemunha de Jesus Cristo no mundo, diz eu. Quem quer ser? Com a cara triste ou com a cara alegre? Olha para o seu irmão, vê se ele está de cara triste. Está de cara feia? Está com cara de funeral? Se tiver, dá uma sacudida nele. O Papa fala isso também, que a gente precisa ser sacudido para mudar a nossa cara. Dá uma sacudida no seu irmão assim: ei, meu irmão, tira essa cara de funeral, tira essa cara de quaresma, tira, põe um sorriso no teu rosto. Vamos nos deixar contagiar pela alegria de Deus. Isso. Mas não é só dizer para o outro. Seja você também um homem alegre. Seja você também uma mulher alegre, uma mulher feliz, um homem feliz. Porque quem é de Deus não pode ser triste. Quem é de Deus não pode ser triste. Feche agora os seus olhos. Fecha também a sua boca. Isso. Vamos silenciar a voz. Vamos silenciar o coração. E vamos imaginar esse barco. Um barco parado no porto. Um barco parado no porto. Um barco que está ancorado. Um barco que precisa sair. Um barco que precisa ir para as águas mais profundas. Pensa em um grande navio, um transatlântico, parado no porto do Rio de Janeiro. Esse é você, grandão assim, do jeito que você está imaginando. O capitão desse barco é Jesus. Ele entrou na cabine, ligou o motor, puxou a âncora e saiu. Você saiu do porto quando você foi batizado. O seu batismo é o momento que você abriu a porta para que Jesus pilotasse, guiasse a sua vida, conduzisse a sua vida. E esse barco já saiu. Esse barco já está no mar. Ora com tranquilidade, ora com um pouco de vento, ora com um pouco de tempestade. Lembrando sempre, mar tranquilo não faz bom marinheiro. Igreja tranquila não faz bom cristão. E você está como marinheiro navegando nas águas mais profundas. As águas que o Espírito, o vento do Espírito tem soprado em você. Naquele ministério que você está a serviço na sua paróquia, naquela pastoral onde você dedica a sua vida, naquele movimento que você tem dado o máximo de si mesmo. É o mar aonde Deus está te levando. E é o Espírito que está te impulsionando. Porque na hora do desânimo, na hora que parece que vai parar, o vento sopra e você vai adiante. O vento do Espírito tem soprado e a igreja está chegando aos confins do mundo. Chegou até hoje. Começou lá há mais de 2.000 anos atrás. Chegou até hoje e ela precisa chegar adiante. Você é esse barco que vai. E você vai dizer: Senhor, diga: Senhor, eu quero ser em Ti como um barco que entra nas águas mais profundas, indo sempre mais adiante,
para descobrir a beleza da tua criação e trazer de volta aos meus irmãos e irmãs as riquezas das profundezas deste oceano. Eu quero, Senhor, ir mais profundo, ir mais adiante, para lançar a minha rede e para tirar do teu coração o alimento necessário para a minha igreja, para a minha comunidade, para a minha pastoral, para o meu movimento, para a minha vida. Sopra, Espírito de Deus, sobre nós. Leva-nos sempre mais à frente. Leva-nos, Senhor, às águas mais profundas, reconhecendo agora que nós não podemos mais voltar para o porto. Nós já estamos em alto mar e agora nós vamos ficando de pé para cantar essa certeza. Senhor, eu sou como um barco que está em alto mar. Eu sou, Senhor, um cristão que não posso mais voltar à tranquilidade do porto. Eu não posso, diga ao Senhor, eu não posso mais voltar. Eu não quero desanimar. Eu não quero desistir da missão. Eu quero, Senhor, ir para as águas mais profundas. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Este barco é você, cante isso. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Ergue teus braços e canta isso. Mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá, não mais pra ver o ponto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor
Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. É este mar que nós queremos mergulhar, esse mar profundo aonde nós queremos entrar. Diga a Ele: eu não quero mais voltar. Aplaude e diga: eu não quero mais voltar, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Vamos agora para os procedimentos futuros e próximos.